Olá, muito boa noite, 21h09 desse dia 7 de setembro de 2017, está no ar ao vivo nossa Estação Hamburgo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Eu estava morrendo de saudade de falar isso assim para vocês. Preciso dizer isso para vocês desde já. Ótimo. Karina Moraes. Saudades de ti, Karina, tudo bem contigo? Tudo certo, Rodrigão, mais certo ainda, porque tu estás aqui com a gente. Feliz da vida. Que bom. De volta ao convívio dos amigos. Deu uma arrefecida. Deu um sustinho, mas né? cuidando mais da saúde, vamos dizer assim. Vamos lá, um bom né? puxão de orelhas. Um merecido puxão de orelhas. Bastante, do médico? Não precisa médico, né? Com a dor que a gente fica, a gente não precisa de médico depois. Mas graças a Deus estou retomando a vida normalmente, feliz da vida de estar com o convívio dessa nossa Vale TV. Acompanhando vocês à distância dói muito, é tipo, agora eu entendo, Remy, como é que é o técnico fora das quadras, porque ele jogou futebol, né? Sim. Pensando no nosso Renato, né? É isso aí. O nosso Renato, né, senhores? O nosso Renato. Morrendo de vontade de ir lá e fazer o tal do gol. Então, assim, vontade de estar aqui discutindo, debatendo com vocês, compartilhando de vocês e feliz da vida de estar de volta. Remy Scheffler, muito boa noite, bem contigo? Boa noite, muito feliz, seja muito bem-vindo. Obrigado. O programa Estação Hamburgo voltou a ter brilho. Não, isso não é verdade. Aí o senhor está faltando, com todo respeito, o senhor está faltando com a verdade, porque vocês resolveram muito bem isso. Eu estou muito feliz, Rodrigão, por estar aqui. Boa noite também, meus colegas de bancada. Muito feliz por estar aqui nesse 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Otimista porque eu sou um otimista nato. Eu acredito num Brasil melhor. Eu acredito, sim, numa nova independência do Brasil. Nós não podemos mais ser coniventes com esses corruptos que fazem acontecer nas nossas barbas e juram que nada a eles vai acontecer. Se a Polícia Federal ou os órgãos públicos como um todo botar esses corruptos na cadeia e efetivamente mandar e eles devolver o nosso dinheiro, estaremos aí sim diante de uma nova independência do Brasil. É esse o motivo do meu otimismo. Tudo bem. O Evandro Kaufmann Schmitz, marchamos todos os dias ou especialmente 7 de setembro? Hein? Primeiro, boa noite. Boa noite, telespectadores, colegas. Boa noite. Eu estou muito feliz pela Vale TV, porque o plantel aqui que a gente tem de mediadores, vamos dizer, é excelente. Então a gente teve aqui nesses dias que o Rodrigo não esteve presente, a Karina, né, como mediadora, tivemos Dejair. Então, realmente temos um plantel. Mas a grande alegria de ver o Rodrigo hoje à noite eu cheguei ali, Rodrigão, estávamos com saudade de ti. Hoje eu estive lá no desfile, né, no centro. Magnífico esse desfile, né? Várias entidades, associações desfilando, escoteiros, muitas entidades. Da vizinhança Leopoldo exatamente, também, né? Muito bonito. E eu estava conversando com o Everton Martins, que morou 16 anos na China. Então a gente levou um papo bem interessante ali, me contando a diferença entre Brasil e China, e ele que vivenciou isso, morou lá 16 anos, ele estudou muito a história da China, então ele conhece o comportamento do chinês, a história, os motivos porque a China chegou aqui. Então realmente está faltando, o Brasil está muito distante da disciplina, que o povo chinês tem disciplina, o Brasil nunca sofreu para conquistar as coisas, então o povo brasileiro não sabe como buscar as coisas. Mas eu também sou um otimista e acredito que podemos realmente criar um novo Brasil, depende só de nós. Quem veio falar um pouquinho para a gente de um novo Brasil que começou a ser construído ali por Ivoti é o Dr. Vinícius Bondan. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. Um grande prazer poder te receber novamente aqui nesse espaço, né?
Boa noite, Rodrigo. Digo mesmo a ti, bem-vindo novamente, né? Tá bem. Ao posto, né? Com a abraçadeira de capitão, Tá né? bem, Apesar tá bem. do time ser qualificado, o capitão time joga sempre muito faz bem. falta quando não está O presente. time joga né? bem sempre. Sem dúvida. E boa noite também aos colegas de bancada e aos telespectadores. Eu não me recordo muito tempo, mas deve ser o que é em torno de uns 90 dias. Eu me recordo de ter encontrado contigo no momento em que tinha saído uma decisão muito importante de primeira instância no foro local, que é contrário ao teu pedido, que era pela cassação a tua tese, né, a tese que tu levantaste e que foi acolhida pelo Ministério Público, tá? Pela cassação da prefeita de Voti, Maria de Lourdes, por conta da participação dela nessa farra da saúde pública, que é furar fila. Vamos falar o bom português. Um português bem dizido é uma qualidade, né? Então, vamos falar um bom português aqui. Ninguém tolera mais essa furação de fila em qualquer lugar. No trânsito, no banco, no mercado, aonde for. A saúde, evidentemente, ela nos toca demais, porque é a nossa dor, né? A minha dor, a dor da minha família, a dor das pessoas que eu amo, e daquilo ali depende a vida ou a morte de um ser humano. Mas por que alguns têm que ser mais especiais do que outros? E essa tua tese, de uma prática reiterada da atual ainda prefeita de Voti, ela não teve o acolhimento e tratada até com certa displicência, me recordo de ter lido a decisão proferida pela juíza, a decisão monocrática, né? O TRE, e tu fez um recurso muito cuidadoso para que tudo isso que a gente não tolera Brasil afora, de certa forma, estava expresso ali. E me parece que a surpresa foi que o relator do caso, quase poético, proferiu um voto ontem, aonde eu acho que os outros 6 juízes demoraram segundos para votar. De tão magistral, em quase 60 minutos, ele proferiu esse voto. Em primeiro lugar, quero te dar parabéns, te dizer, de público, já fiz isso ontem à tarde contigo. Em segundo lugar, te dizer que a tradução disso é a crença de todos nós num Brasil um pouquinho melhor a partir desse momento. E vamos lá, definitivamente seus crimes não são os piores, se é que existe crimezinho, crimezão, mas a gente definitivamente não pode tolerar esse tipo de coisa. E isso representa sim para nós, no momento em que a gente vê tanta bandalha país afora, um suspiro um pouco mais leve. Rodrigo, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Eu acho que, inclusive, desde que nos conhecemos, que é bastante tempo, né? A gente compartilha algumas convicções e aqui a gente não está falando de política apenas, né? Nós estamos falando de cidadania, né? Enfim, de valores, né? Valores de uma sociedade que nós queremos, né? E te confesso que eu tinha ficado com a fé assim um pouco abalada, né, com esse percalço que houve, né? Tivemos a oportunidade de conversar, né? Sim, estavas dias, não inconsolável. Não chegou a dar 90 dias, mas em torno de 2 meses, 60 dias, né? Algumas coisas que acontecem colocam, digamos assim, a nossa fé, o nosso otimismo, né, que nem o Remy falou, em xeque, né? Nos colocam a questionar muito disso, porque nós ficamos pensando assim, será que somos só nós, tão poucos, que acreditamos na decência, na honestidade? Porque, de fato, é muito difícil ser honesto hoje no Brasil, né? Nesse Brasil, desse momento, né? E o julgamento de ontem, principalmente pelo voto proferido, né, pelo desembargador eleitoral Silvio Ronaldo Santos de Moraes, que é advogado de ofício, né, está lá na vaga destinada aos advogados no Tribunal Regional Eleitoral, ele foi um voto irreparável, né, com exceção de pequenas discussões mais técnicas com relação a determinada capitulação legal, de fato, enfim,
mas do ponto de vista de valores, né, que ele conseguiu apanhar de uma forma brilhante. Ele também usou né? aquele momento para expressar essa agonia de todos Sem dúvida, nós, né? sem dúvida. E são essas as Essa autoridades. reportagem, houve uma reportagem especialmente que foi icônica, né? Giovanni Grisotti no Fantástico, naquele repórter secreto deles lá. Cadê o dinheiro que está aqui? Que estava aqui. Que pegou muito bem a Maria de Lourdes. E que é uma prática, infelizmente, que ela é generalizada, né? Ela não é de todos, mas ela é generalizada. Nós não podemos generalizar a ponto de dizer que todos da coisa pública são corruptos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, principalmente nesse momento. Nós temos que ser muito, muito cuidadosos, muito responsáveis, né? Mas é uma prática que, infelizmente, ela é impregnada no sistema de institucionalização que nós temos hoje no Brasil, infelizmente. E nós vamos ter que dar uma resposta a partir disso tudo que está acontecendo. E nós temos dois caminhos, é o que a gente costuma, né, referir sempre com relação a essa questão. Nós temos o caminho de, a partir da Lava Jato e disso tudo que está vindo à tona, nós mudarmos a nossa concepção de sociedade, de trato da coisa pública, moralizarmos o Brasil, mas, por outro lado, se a gente não souber canalizar isso da forma correta, isso vai ficar como a gente conversava antes, o servidor vendo malas de dinheiro e recebeu R$350 de salário, e daqui a pouco ele está olhando assim, mas está todo mundo fazendo isso, por que eu não vou fazer também? Esse é o sentimento que a gente tem. E a gente tem que cuidar muito, porque são dois caminhos a partir disso. E nós temos que canalizar para a moralização, para a refundação da nossa institucionalidade no Brasil, né? Mudar a nossa relação com a coisa pública e não permitir que a mensagem apanhada, principalmente pelo cidadão mais humilde, menos esclarecido, né, seja essa de que está tudo perdido, não tem solução, vou aderir à cultura da corrupção. E assim, só para concluir, né, o voto de ontem me fez sair com a esperança e o otimismo que o Remy falou, né, renovado. Eu saí ontem de lá, eu estava muito, não que eu estivesse pessimista, mas eu estava cauteloso com relação ao resultado do julgamento. A gente confiava muito na tese, né, a gente tinha muita convicção no que a gente defendia, mas assim, a quebra de expectativa da decisão de primeira instância, né, nos fez ficar muito cautelosos, né? E confesso que assim saí com a esperança e o otimismo renovado ontem. Deixa eu fazer uma pergunta aí para um especialista, né, do caso específico, especialista da área do caso específico. Cabe recurso ainda no TSE, certo? Quem é que fez essa investigação? Foi o Ministério Público Estadual que investigou as provas, etc.? Essa investigação ela começou por uma denúncia de um servidor da Secretaria da Saúde do município de Voti, né? Comunicou à Promotoria Especializada Criminal, né, em Porto Alegre, que faz parte, integra o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né? E o promotor de justiça Flávio Duarte e a equipe conduziram essa investigação, uma investigação muito bem conduzida, muito bem elaborada e que prossegue com o processo criminal, né, na comarca de Taquara, que é o local dos fatos, né, porque envolveu uma servidora de lá, né, esse esquema. E também essa parte, claro, da imprensa também, né, Giovanni Grisotti, que é uma referência, né, em jornalismo investigativo e que conduziu essa parte e demonstrando a importância também de uma imprensa livre, né, não libertina, né, porque a imprensa ela tem uma função social, né, a comunicação social, até porque é uma concessão da União, né, ela não deixa de ser um serviço público, mesmo que explorada por particulares e com independência em relação ao poder público, mas ela tem a sua função, mas ela deve ser livre, né? Ela deve ser exercida com responsabilidade, atendendo o caráter essencial de serviço público, que é informar e educar e conscientizar a população, né?
E está demonstrada aí a importância do funcionamento das instituições, no caso o Ministério Público, né, dos partidos políticos, porque nós representamos, aliás, porque o processo ainda persiste, um partido político, né, e a imprensa livre e investigativa. Né. A partir de agora, a prefeita vai ser citada possivelmente amanhã ou segunda-feira no máximo, é isso? A publicação da decisão ela vai se dar amanhã. Mas o afastamento só se dá a partir do momento que ela é citada? Como é que funciona isso? Ou o presidente da Câmara? A decisão consignou que aguardar o prazo de embargos de declaração, né? Para daí comunicar a zona eleitoral, que é a zona eleitoral de Voti, ela é sediada no município de Estância Velha, né? E aí, comunicada a zona eleitoral, se providenciar o imediato cumprimento da decisão. A decisão ela estabeleceu imediato afastamento, mas houve por bem aguardar, e aí uma opção pessoal do relator, né? Houve por bem aguardar a interposição do recurso de embargos de declaração, que é um recurso... Que é uma coisa absurda. Se eu não entendi muito bem alguma coisa, me explica aqui, quer dizer, infelizmente, 7 votos a 0, o que tem de dúvida, né? Nossa opinião é que... É o tipo de recurso que não deveria existir. Talvez a infringência faça sentido, mas não é o caso, porque a decisão é unânime. Ele tem a razão de ser, Rodrigo, né? Os embargos de declaração... Claro, se usa dele em vários momentos, doutor, só que e utiliza para fins, inclusive, claro, processualmente muito importantes. Ele tem uma função bem importante. Só que ele não é um recurso com... normalmente, ele não tem a possibilidade de modificar a decisão. Ele tem um conteúdo integrativo, ele complementa a decisão. Com todo respeito, nesse caso, a minha visão é de que a decisão não comporta embargos de declaração, porque ela não tem omissão, contradição ou obscuridade, né, a ser sanada ou erro material, né, que necessite de uma complementação. Ela, por si só, ela é primorosa, inclusive. Mas, doutor Vinícius... Respeitável o acordo. Doutor Vinícius, uma decisão... acachapante como essa de 7 a 0, isso tem uma nuance diferente de uma decisão de uma votação de 4 a 3, por exemplo. Aí caberia até infringente, né? Sem dúvida. Na Justiça Eleitoral nós não temos essa espécie de recurso, né? Cabe, como o Evandro bem salientou, um recurso especial, né, para o Tribunal Superior Eleitoral, mas isso ela vai dispor disso, né? Que é um recurso que o objeto dele também é mais estreito, ele não é um recurso tão abrangente que nem o recurso eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral, em que se pode reanalisar, inclusive, a prova do processo. Isso que eu ia perguntar. Vai se analisar só, vai só analisar, digamos, quais as penalidades? O recurso especial, ele é basicamente para discussão de questões de direito, né? Interpretação de lei, né? A gente não tem a possibilidade, por causa de uma súmula do STJ, que é a súmula 7, nós não temos a possibilidade de, em recurso especial, né, rediscutir a matéria de fato. Então, por isso que a gente tem uma convicção assim, razoavelmente segura de que é uma decisão com contornos de definitividade. No TSE, o que poderia acontecer talvez seria uma mudança, talvez de punição, alguma coisa, de discussão da cassação de mandato, de inegibilidade, alguma coisa assim, nesse sentido, ou não? Ou isso também não poderia acontecer no TSE? O que no TSE pode se discutir, aí até fica, como o processo ainda está correndo, né? Eu posso voltar aqui em um outro momento, com maior prazer, aqui para a gente discutir a continuidade disso, até porque as mudanças vão ser produzidas. Mas, assim, basicamente pode-se discutir a capitulação daqueles fatos que ficaram demonstrados em quais dispositivos legais. A gente poderia discutir, digamos assim, o que se chama de capitulação legal. A incidência na norma, o enquadramento em qual artigo de qual legislação eleitoral. Né? Seria, muito bem explanado, muito bem explanado. Essa, digamos assim, felizes com a sua presença e, sobretudo, felizes com esse respiro que a democracia brasileira dá no dia de hoje. Para terminar, melhor que isso, só se levassem o Wesley Batista direto lá para Papuda.
e não para a prisão dele lá em Nova York, de frente Nossa. pro... Eles poderiam Aí trocar. aquilo ali ia fechar com chave de ouro no 7 de setembro. Sai de Nova York e vai para Papuda. Isso seria, assim, motivo de muito regozijo. Que é um lugar de prisão, eu acho, né? Mas eu gostaria de também salientar que ele falou ali a importância da liberdade de imprensa no momento desse. Mas além da liberdade de imprensa, que se garanta aos repórteres, aos jornalistas, essa segurança para poder fazer uma reportagem desse nível, desse quilate. Sem essa segurança também dada pelas empresas jornalísticas do país, não é possível se produzir um material desse tão revelador e tão importante para a sociedade brasileira. Não, em um Bem momento destacado, que nós Felipe. conversávamos também, né, dessa importância da fonte, não só a fonte que informa o repórter, mas a fonte que nos informamos, né, de onde bebemos água, né, Perfeito. a credibilidade de quem transmite a notícia, né, em um período assim de injúria, difamação, calúnia, inverdades. Por né? isso que é As redes importante sociais a são força das empresas jornalísticas, não, né? exatamente. Que dá esse embasamento para As redes poder... sociais, elas são um instrumento fundamental, mas nós temos que saber usar elas, né, com responsabilidade, porque nesse momento a gente ainda tem um aspecto muito negativo e, claro, isso vai se aperfeiçoar com o uso, né? Doutor Vinícius, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Na troca, na volta do intervalo, vem com a gente aí o Marcelo Antunes, está nos aguardando aí. Quero te deixar um espaço para o ponto final, por favor. Um prazer estar aqui entre amigos, né? Feliz por isso, né? A gente teve a oportunidade de não só discutir na tribuna do Tribunal Regional Eleitoral matérias jurídicas, né? Normalmente as discussões jurídicas elas são um pouco assim à parte do que acontece na sociedade. Parece que ficam lá os juristas divagando sobre juridiquês, né? Coisas que o cidadão que não seja da área jurídica às vezes não tem nada fica... a ver com o nosso pão e leite de todo dia. Exato. E assim, digamos assim, a satisfação, porque nós tivemos a oportunidade de discutir na tribuna e também o Tribunal Regional Eleitoral incorporou isso nos fundamentos da decisão em muitos momentos, né? Conceitos muito básicos de democracia, né? De coisa pública, de como deve ser a atuação da gestão pública, o fim do clientelismo, né? O fim dos favores pessoais, né? Os favorecimentos. Ou seja, basicamente nós discutimos alterar essa cultura de corrupção que infelizmente é muito enraizada no Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir de alguma forma, porque nós temos lideranças positivas capazes de conduzir o Brasil para isso, nós vamos saber tirar as lições de estudo que está acontecendo para nós moralizarmos o nosso país. Né? Eu Amém. não tenho dúvida disso e quero Amém. fazer coro ao Remi e aos colegas de bancada Tenho nesse otimismo. todas as dúvidas, mas Obrigado, também sou Remi. um otimista inveterado. Mas tenho todas as dúvidas, Karina Moraes. Pedro, alguma notícia do Marcos Fábio Coppetti? Faz tempo que a gente não enxerga ele por aí. Alguém tem visto ele? Onde anda Marcos Fábio Coppetti? Pois é, né? Marcos Fábio Coppetti. Olha ali, ó. Olha ali. Coitado. Tá explicado. Coitado. Direto da orla da Costa Gaúcha, Marcos Fábio Coppetti. Grande abraço para nosso Isso querido que eu chamo Coppetti. de surfar a onda, né? Não, ele é um campeão. E Ele tirar é um onda campeão. também, Ele né? tira ondinha E legal. ele, um especialista em motores, ali tá sem motor, né? E tá bem lembrado. Bem lembrado. Grande abraço, Coppetti. A gente tá com saudades de ti aqui nesse espaço. Abração, não é só Coppetti. eu que estou meio sumido daqui, não. Pedro, temos foto antiga pra gente enxergar hoje? Por favor. Olha só que lugar é esse. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.